Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para o estudo de mais um livro da Escritura Sagrada. Hoje estaremos iniciando o estudo da carta de Paulo a Filemão. Essa é uma carta pessoal, é uma carta de 25 versículos que Paulo escreveu a um grande amigo, pedindo um grande favor. Talvez tenha sido uma das cartas mais difíceis de Paulo escrever, porque ao escrevê-la, Paulo poderia, de certa forma, estar comprometendo a sua amizade, a sua grande amizade com Filemão. Eu vou estar lendo toda a carta. Nesse momento, vou estar lendo na Bíblia a mensagem, a Bíblia de Eugene Peterson, e gostaria que vocês acompanhassem com bastante atenção o que está escrito na carta. Eu, Paulo, sou um prisioneiro por causa de Cristo com meu irmão Timóteo. Escrevo esta carta a você, Filemão, meu bom amigo e companheiro na obra, e também a nossa irmã Áfia, a Arquipo, verdadeiro guerreiro, e a igreja que se reúne em sua casa. O melhor de Deus para vocês. Bênçãos de Cristo sobre vocês. Toda vez que seu nome é citado em minhas orações, eu digo, graças a Deus. Tenho ouvido que você ultrapassa os demais cristãos no amor e na fé que tem no Senhor Jesus Cristo. Continuo orando para que a fé que temos em comum continue a se manifestar nas coisas boas que fazemos e que as pessoas reconheçam Cristo em tudo isso. Amigo, você não faz ideia de como me sinto bem sabendo desse amor, ainda mais quando vejo sua hospitalidade para com os irmãos. É pensando nisso que vou pedir um favor a você. Na condição de embaixador de Cristo e agora como prisioneiro, por causa dele, eu não hesitaria em ordenar, se fosse necessário, mas prefiro fazer um pedido pessoal. Aqui na prisão, adotei um filho, digamos assim. E aí está ele entregando pessoalmente esta carta, Onésimo. Antes ele era inútil para você. Agora é útil para nós dois. Eu o estou enviando de volta a você, mas com isso me sinto como se tivesse amputado um braço. Eu queria mantê-lo aqui enquanto você se esforça para ajudar a ir livre, e eu aqui de dentro preso por causa da mensagem. Mas eu não quis fazer nada sem o seu conhecimento, nem obrigá-lo a praticar uma boa ação sem estar disposto a praticá-la. Talvez tenha sido melhor que você o perdesse por um tempo. Você o está recuperando agora com uma vantagem. Não como simples escravo, mas como verdadeiro irmão em Cristo. Foi o que ele significou para mim e será muito mais para você. Portanto, se você ainda me considera um companheiro, receba-o de volta como se recebesse a mim. Se ele estragou algo ou deve alguma coisa a você, ponha na minha conta. Esta é minha assinatura pessoal, Paulo. Assuma essa dívida. Não preciso lembrar que você me deve a vida. Preciso? Amigo, faça-me esse grande favor. Você fará isso para Cristo, mas também fará bem ao meu coração. Conheço você o bastante para saber que me atenderá. Imagino que fará ainda mais do que pedir. A propósito, deixe um quarto preparado para mim. Por causa de suas orações, espero ser seu hóspede outra vez. Epáfras, meu companheiro de cela na causa de Cristo, manda saudações. Também meus colaboradores, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas. Tudo de bom para você da parte do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar nesse momento. Amado Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por esse momento tão precioso do estudo, ó Deus, da Tua Palavra. Quando podemos nos debruçar, ó Deus, diante na Bíblia e podemos estudar a Tua Palavra detalhadamente.
Pedimos que o Senhor esteja abrindo a nossa mente e os nossos corações para entendermos, ó Pai, a razão de ser dessa carta constar no cânon bíblico, a razão de ser, ó Deus, de uma carta pessoal tão pequenina, quase um bilhete, ó Deus, estar transcorrendo milênios e chegar até nós nesse dia quando estamos estudando ela. Ó Deus, faça acontecer em nosso coração esse amor, ó Deus, essa ação que Paulo está pedindo para o seu grande companheiro, ó Deus, Filemon, para que ele manifeste o amor que ele tem em ti, não só em palavras, mas em gestos e comportamentos. Que possamos, ó Deus, ser assim também, que possamos agir e não apenas, ó Deus, estar falando do teu amor, mas que possamos agir com todo amor, ó Deus, e pleno conhecimento daquilo que temos estudado. Em nome de Jesus, amém. A carta de Paulo a Filemon, ela tem um propósito bem específico. O propósito da carta a Filemon é inspirar graça e perdão no amado Filemon por seu escravo fugitivo Onésimo. Nós precisamos entender a forma como se dava a escravidão naquele tempo. A primeira coisa que eu gostaria de ressaltar é que 1/3 da população romana ela era composta por escravos. O escravo ele era uma propriedade valiosa para os seus senhores. Ele compunha, né, boa parte da economia romana. A economia romana tinha boa parte da sua força de trabalho nos escravos. Esses escravos, eles eram pessoas de terra que Roma havia conquistado. Roma conquistava uma determinada região, pegava aquelas pessoas e vendia aquelas pessoas como escravos, e aquelas pessoas passavam a trabalhar. Então, dessa questão, nós podemos entender que algumas das pessoas elas eram cultas, algumas eram estudadas, outras eram mais broncas, e por isso você tinha escravos em diversas fatias da sociedade, em diversas áreas da sociedade, você tinha escravos trabalhando para os seus senhores. Algumas vezes eles eram usados como professores, como instrutores dos filhos dos senhores. O escravo também podia ser utilizado na lavoura e ele era também muito utilizado dentro de casa, no serviço doméstico. O escravo, um bom escravo, um escravo de confiança, ele podia, a mando do seu senhor, levar quantias, fazer negócios. Às vezes, o escravo ele até conseguia valores, algum valor monetário dessas negociações. Hoje, para a gente poder entender bem o que acontecia, ele ficaria com uma comissão daquilo que ele negociou para o seu senhor. Dessa forma, muitos escravos conseguiam a sua euforia. Eles compravam a sua liberdade, porque eles iam ali com o consentimento do seu senhor, guardando, reservando o dinheiro, e em determinado momento ele ia lá e ele comprava a sua liberdade. O escravo, ele não podia casar. Ele podia até se relacionar com algumas mulheres, mas ele não tinha o direito, porque ele era um escravo, provavelmente a mulher também seria uma escrava, e aí demandaria do senhor permitir esse relacionamento ou não. Alguns senhores entendiam que era bom permitir esses relacionamentos, que era bom tratar bem o escravo, porque dessa forma o escravo seria mais leal. Mas muitos escravos fugiam, como é o caso de Filemon. E um escravo que fugisse, e fosse recuperado, ele poderia até mesmo ser morto pelo seu senhor. Ele deveria ser castigado, ele perderia o seu status, porque até dentro da escravidão havia ali aqueles que eram melhor tratados, aqueles que trabalhavam em condições mais ruins. Por exemplo, e é um exemplo que Paulo não aborda aqui, mas que tinha muito, os escravos que trabalhavam nas minas. Trabalhar numa mina era sinônimo de morte rápida, porque as condições eram completamente insalubres. Então, se você queria um escravo, castigar um escravo, por exemplo, mas não queria dispor do valor que ele representava,
você podia castigá-lo até mandando para uma mina. Também era hábito de se pegar ferro quente com a letra F e marcar o escravo no rosto, de forma que ficasse marcado que ele era um escravo fujão. Os escravos haviam conquistado alguns direitos, se podemos colocar assim. O escravo, por exemplo, ele, ao ficar velho, ele não poderia ser abandonado pelo seu senhor, porque isso era hábito na época. Quando o escravo não tinha mais condição de trabalhar, o senhor então abandonava aquele escravo. E ele ficava ali sem nenhuma aposentadoria, sem nenhum meio, nenhuma forma de sobreviver, e o escravo ficava abandonado. Podemos observar, lendo as leis romanas a respeito dos escravos, que os romanos eles entendiam que o escravo era um ser humano. Ele entendia que o escravo fazia parte da raça humana, mas ele era considerado como sendo uma propriedade. E dessa forma o senhor podia negociá-lo, dispor dele, fazer aquilo que bem entendesse. Pois bem, o propósito da carta, então, é inspirar graça e perdão em Filemão por seu escravo Onésimo. Por quê? Porque Onésimo tinha fugido. Onésimo, ao fugir, muito provavelmente, ele roubou alguma coisa na casa de Filemão, ou ele foi... Filemão o encarrega de fazer determinado negócio e Onésimo rouba o valor negociado, do bem vendido ou do bem a vender. A gente não sabe qual foi a questão aqui, porque Paulo não entra nessa questão aqui na carta. Fato é que Filemão, amigo de Paulo, que tinha Paulo como o seu pai espiritual, Filemão se converte por meio da palavra, da mensagem que Paulo professa a ele. Filemão se converte e agora Onésimo vai se converter também por meio da palavra pregada por Paulo. A gente não sabe quais foram as circunstâncias que fizeram com que Paulo se encontrasse com Onésimo lá em Roma. Alguns dizem que poderia ser Paulo preso em Efésios. Eu faço parte daqueles estudiosos que acreditam que tenha sido na sua primeira prisão ali em Roma, datada pelos anos 60 a 62 depois de Cristo. Eu sou dessa linha, dos que acreditam que a prisão era em Roma, porque eu parto do princípio que, ao fugir, o Onésimo ele iria para o lugar mais longe possível. Então, ele não ficaria ali nas cercanias de Éfeso, tão perto de Filemão, porque ele poderia ser reconhecido e poderia ser novamente entregue a Filemão e aí passar por todas as sanções que nós já discutimos aqui nessa aula. Então, partindo do princípio que Onésimo, ao fugir de Filemão, ele vai para Roma, que era bem distante. Em que circunstâncias nós não sabemos, mas Paulo e Onésimo vão se encontrar. E Paulo vai falar do amor de Cristo para Onésimo e Onésimo vai se converter. Isso mostra uma faceta incrível do Evangelho. Porque o Evangelho, quando a gente fala que ele estabelece uma relação, uma era de relação igualitária, é isso, irmãos, porque tanto o escravo como o senhor do escravo têm o mesmo pai espiritual, a saber, Paulo. O mesmo Deus, o mesmo Senhor, o mesmo Cristo morreu tanto por Onésimo, que é escravo, como por Filemão, que é o senhor desse escravo. Aí está, quando a gente fala que o Evangelho inaugura uma era de relações igualitárias, porque todos são o mesmo diante de Deus. Todos nós somos iguais perante Deus.
Para Deus não há distinção de homem, mulher, criança, adulto, senhor e escravo. Para Deus, todos somos iguais. Então, acaba aquela relação hierarquizada. Mas nós poderíamos falar, irmãos, lendo essa carta aqui, en passant, lendo a carta assim rapidinho, a gente até pode entender que Paulo está defendendo a escravidão. Você talvez esteja se questionando: cadê a revolta de Paulo com relação à escravidão? Cadê a revolta de Paulo em que uma pessoa que se converteu a Cristo por meio da sua palavra ainda não entendeu que não deve ter escravo? Irmãos, é muito lindo, porque estudando as cartas de Paulo, a gente vai ver que Paulo, ele vai fazer com que, na prática, o que Paulo nos ensina é que fazemos a diferença com a prática. Nós precisávamos muito que o apóstolo Paulo estivesse presente hoje e que pudesse responder a algumas mídias sociais, a algumas postagens de crentes. Porque, irmãos, essa mensagem até hoje não foi entendida por muitos de nós. Quando a gente vê, por exemplo, uma loja ou uma empresa, e aí vira e mexe, surge, né, aquelas propagandas ou aquelas reportagens, propagandas não, aquelas reportagens falando que determinada marca, que determinada empresa trabalha com mão de obra escrava. E aí o que a gente faz? Para de comprar naquela empresa. Para de fazer uso daquilo que aquela empresa fabrica ou que ela comercializa. Nós vamos para a mídia social e ali nós falamos mesmo, mandamos ver, escrevendo e falando e o quão errado é aquela empresa. E nós não vemos isso aqui nessa carta de Paulo. Nós não vamos ver Paulo como que revoltado com Filemão por Filemão ter escravo. Porque Onésimo chegou lá e falou das condições em que ele vivia como escravo de Filemão. E Filemão fala: opa, eu conheço o seu senhor. Como é que ele pode te tratar dessa forma? Deixa eu escrever uma carta aqui para ele entender como é que a coisa funciona. E a gente vai ver que Paulo não ataca a escravidão diretamente. Paulo não aconselha rebelião ou desafio à lei e ordem prevalecente. Pelo contrário, ele aconselha obediência ao governo. Lá em Romanos 13, versículo 1, nós vemos isso. Romanos 13, versículo 1, nós vamos ver Paulo mandando ali que nós obedeçamos. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Tá aqui, ó. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Então, Paulo, ele não vai mandar que... Ele não tenta mudar as relações hierarquizadas com revolta, com rebelião, com rebeldia. Não, ao contrário, nós vamos ver sempre Paulo mandando que os mais fracos sejam obedientes. A gente vai ver isso na relação do homem com a mulher. Paulo vai dizer: mulheres, sejam submissas, sejam obedientes aos seus maridos. Ah, Paulo é machista. Não. Paulo está falando dentro do contexto da época. Mulher não era contada, mulher podia também ser disposta pelo marido da forma como ele quisesse. Então, Paulo está dizendo: olha, simplesmente obedeçam aos seus maridos, sejam submissas a ele, continuem dessa forma. Agora, marido, ame a sua mulher. Aí está uma grande diferença, porque o marido não amava a mulher, não era necessário, não era pedido. Não era exigido que ele amasse a mulher.
Paulo vai dizer, filhos, sejam obedientes aos seus pais. Ok, filho deve ser obediente ao pai, filho tem que ter respeito ao pai. Agora, pai, não provoque a ira dos vossos filhos. Aí está a diferença. Aí está a grande diferença. Quando Paulo trata da relação do escravo e do senhor, Paulo vai falar a mesma coisa. Que quando nós, seja escravo, seja você o empregado, você não deve fazer as coisas, você não deve trabalhar apenas quando você está ali na frente do seu senhor. Muito pelo contrário, você deve trabalhar da melhor forma possível, prestar o melhor serviço para o seu senhor. E o seu senhor deve reconhecer o seu trabalho, deve te tratar com respeito. Aí está a grande diferença. E não em que nós, enquanto empregado ou escravo, devamos ser obedientes e fazer o serviço com destreza para o nosso Senhor. Então, é muito importante a gente entender essas questões. E é lindo quando a gente observa que nessa carta aqui, quando Paulo escreve a carta a Filemon, a gente sempre vai abordar a questão da obediência de Filemon a Paulo, porque parte-se do princípio que Filemon tenha aceitado a carta de bom grado e tenha atendido o pedido de Paulo. Porque se Filemon não tivesse aceitado, irmãos, ele teria descartado a carta. Ele não permitiria que essa carta circulasse de modo a estar presente até no cânon bíblico. A gente entende que Filemon atendeu o pedido de Paulo até dele estar constante aqui na Bíblia, constando aqui na Bíblia. Às vezes a gente perde o conteúdo da carta a Filemon por achar que ela não tem teologia, não tem um contexto teológico, ela não está doutrinando. Irmãos, essa carta aqui é o reflexo de Paulo. Ela está contida em todas as cartas que Paulo escreveu. Porque nas cartas de Paulo, Paulo vai falar muito a respeito da ação, de quando nós precisamos fazer e não falar. É como se Paulo, em suas cartas, dissesse, olha, faça o que eu faço. Não faça o que eu digo. A gente geralmente usa esse ditado ao contrário, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E como crentes, muitas das vezes é essa forma que agimos. Nós falamos de amor, então faça o que eu falo. Faça, né? Trate as pessoas com amor, cuide das pessoas com amor. Mas o que eu faço? Eu hierarquizo as minhas relações. E aqui Paulo está falando, olha, vamos colocar em prática. Filemon, vamos colocar em prática aquilo que você aprendeu. Filemon, eu sei que você aprendeu porque quem te ensinou fui eu. Tanto que aqui no versículo, Paulo vai falar que ele espera que Filemon, ele cumpra aquilo que ele está pedindo. Porque Paulo entende que Filemon, ele realmente entendeu aquilo que, a forma como ele deve agir. Mas vamos falando, irmãos, versículo por versículo, mas eu também gostaria de colocar aqui que essa carta, ela é uma carta atemporal. Essa carta, ela não pode ficar presa no tempo e no espaço. Você não pode fazer descarte desta carta pensando que ela se encaixava dentro do contexto em que Filemon vivia naquela época lá de 60 a 62 depois de Cristo e que hoje, por não existir mais essa relação de escravidão, pelo menos não aqui no Brasil, pelo menos não oficialmente, pelo menos não, porque esse tipo de questão de trabalho escravo, de sequestro humano para a escravidão, ele, por mais que a gente tente tapar os olhos para dizer que isso não existe, sabemos que existe. E quando não é uma escravidão tão frontal, ela é, né, por debaixo do pano, porque quando a gente vê a forma como alguns trabalhadores sobrevivem em alguns ambientes de trabalho, a gente vê que é uma relação bem
bem escravatista, né? Bem ligada ali à escravidão. Paulo começa a carta dizendo: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador. Quando Paulo é demais, porque ele já começa a carta, e veja que quando Paulo começa a carta aos Colossenses, que acreditamos ter sido escrita na mesma época, foi enviado pelos mesmos mensageiros, lá na carta aos Colossenses, Paulo começa a carta dizendo: eu, Paulo, apóstolo de Cristo. Agora aqui, Paulo está dizendo para Filemão: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo pega a condição adversa em que ele está vivendo, a condição adversa sobre a qual ele está trabalhando para o evangelho naquela época, e ele lança isso para Filemão. Eu, Paulo, estou aqui numa condição totalmente adversa como prisioneiro. Mas prisioneiro de quem? Prisioneiro de Cristo Jesus. E o irmão Timóteo, ao amado, né? Esse amado aqui é aquele companheiro querido, é uma carta bem sentimental. A gente vê Paulo aqui se referindo a Filemão de forma bem carinhosa. E o propósito bem definido, que é o de inspirar graça em Filemão. Mas ele continua aqui. Ao amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia. Observe que Áfia é uma irmã, assim como ele fala lá do irmão Timóteo, ao amado Filemão, mas ele não vai dizer que Áfia é amada. Áfia é irmã em Cristo. E Arquipo, nosso companheiro de luta, e a igreja que está em sua casa. Aqui desse versículo, muitos dizem que Áfia seria a esposa de Filemão e Arquipo seria seu filho. Arquipo também, quando fala que nosso companheiro de luta, ele estabelece que talvez Arquipo fosse o pastor da igreja. E a igreja que está em sua casa, a igreja que se reúne ali na casa de Filemão. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E aí nós temos a saudação comum de Paulo em suas cartas. Mas Paulo vai continuar aqui dizendo o seguinte: eu dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Na verdade, quando o que Paulo está dizendo aqui, nesse texto, é que toda vez que ele lembra de Filemão, ele agradece a Deus pela vida de Filemão. Até podemos ver bem isso na Bíblia, a mensagem, porque ele diz: sempre que ouço falar de ti, dou graças a Deus. Aí ele faz ali até a referência. Estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. O versículo 5, se você quer estudar e gosta de anotar, coloque aí que o versículo 5 é o motivo da oração de Paulo. Paulo ora para agradecer a Deus pelo amor que Filemão tem pelo Senhor Jesus e por todos os santos. Quando Paulo diz aqui que, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus, Paulo está falando do relacionamento vertical de Filemão, do relacionamento de Filemão com Deus. Então, eu dou graças a Deus, dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Então, Paulo está falando aqui que ele tem plena consciência do relacionamento vertical que Filemão tem, do relacionamento de Filemão com Deus e do relacionamento horizontal que Filemão tem com todos os santos. O motivo de Paulo estar, então, agradecendo a Deus é o amor e a fé de Filemão por Deus e por todos os santos.
O versículo 6 e o versículo 7 vão falar para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Parece um versículo complicado, não é? Vamos ler lá desde o 4, olha. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Então, olha, Filemão, toda vez que eu ouço falar de ti, toda vez que alguém chega aqui e fala de você, eu dou graças a Deus pela sua vida. Porque eu tenho um pleno conhecimento, Filemão, do seu relacionamento, do seu amor e da sua fé para com Deus e do seu amor e da sua fé para com todos os santos. Mas, para que a tua comunhão e a tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Paulo está falando, Filemão, agora coloque em prática, vamos colocar em prática, vamos fazer conhecido esse amor e essa fé que todos sabem que você possui. É isso que Paulo está falando aqui para Filemão. É lindo porque a gente vê, irmãos, assim, a forma como Paulo começa, né, saudando, orando. A partir do versículo 8, ele entra na questão. Até então, Paulo está aqui exaltando Filemão em todas as coisas. Mas ele já começa aqui a dizer, Filemão, vamos colocar em prática. Vamos tornar a sua fé, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, em Cristo, da parte de Cristo Jesus, para com Cristo. Vamos colocar em prática, Filemão. No versículo 7 ele diz, pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Paulo está dizendo aqui, olha, Filemão, eu recebi a informação de que você tem incentivado, que você tem reanimado todos os santos que lidam com você. Todos que se reúnem aí na sua casa, aí na igreja, têm recebido aqui, quando ele fala, porquanto o coração dos santos, ou seja, a emoção daquelas pessoas, tem sido reanimada, foram reanimados por intermédio de Filemão. E por isso Paulo tem grande alegria e conforto no teu amor, né? No amor de Filemão por aquelas pessoas. Filemão realmente parece que era uma pessoa excepcional. E não havia de ser diferente, porque podemos ver a forma carinhosa como Paulo se dirige a ele, ao amado Filemão. E agora nós vamos ver aqui a parte mais difícil de Paulo de estar escrevendo, porque Paulo como que ele morde e assopra. Olha bem a forma como Paulo vai lidar com ele. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar. Ou seja, ele morde, eu posso ordenar, e ele assopra, mas eu prefiro pedir. Né? Então ele diz, ele se posiciona e ele se submete a Filemão. É muito inteligente, né? Assim, de uma perspicácia realmente muito grande a do apóstolo. Prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que eu sou Paulo, velho, e agora até mesmo prisioneiro de Cristo. Quer dizer, sou eu, Paulo, não é que já estou aí, nessa altura, Paulo já devia ter os seus 60 anos, e ele está falando aqui, já sou velho, e agora eu sou, inclusive, prisioneiro de Cristo, e por isso eu me permito fazer esses pedidos a você. Paulo tem aqui 3 problemas, irmãos. Paulo tem em suas mãos uma propriedade que pertence a outra pessoa, e ele tem de dispô-lo conforme os princípios cristãos. Neste caso, a propriedade é um ser humano, um escravo.
O segundo problema que Paulo tem aqui é que ele é guiado pela cultura dos seus dias. Ele é responsável pelo direito civil que reconhece e protege a instituição da escravidão. O terceiro problema, porque, por outro lado, ele vive e ensina um modo cristão mais sublime que rejeita e elimina todos os preconceitos na coinonia cristã. Então, quais são os problemas de Paulo? Primeiro, que Onésimo está com ele. E ele sabe que Onésimo é uma propriedade que pertence a Filemão. Segundo, que ele é guiado pela cultura dos seus dias. Em nenhuma carta nós vamos ver Paulo incitando as pessoas a se revoltarem ou a questionar a autoridade. Lemos lá em Romanos quando ele diz que devemos obedecer todas as autoridades. Vemos Paulo dizendo: mulheres sejam submissas, filhos sejam obedientes, escravos sejam serviçais. Paulo vai estar colocando isso o tempo inteiro. Em nenhum momento ele vai dizer para escravo, mulher e filho se revoltar ali contra a autoridade. Mas, ao mesmo tempo, e esse é um outro problema dentro dessa questão, ele vive e ensina o modo mais sublime que rejeita a hierarquização das relações. Paulo sabe que as relações precisam ser igualitárias, porque o mesmo Cristo que morreu por Filemão, que é o Senhor, morreu por Onésimo, que é o escravo. O mesmo Cristo que morreu pelo homem, morreu pela mulher. Que morreu pelos pais, morreu pelos filhos. E aí Paulo vai nos ensinar a mudar essa questão cultural, essa questão social que eles viviam aqui nessa época e que nós vivemos em nossos dias. Não com brigas, mas com amor e obediência. Paulo vai dizer, pelo que? Isso indica que ele acredita que Filemão lhe atenderá ao pedido satisfatoriamente. Paulo poderia ser audaz e mandar, ordenar, por causa do seu apostolado, por ser o pai espiritual de Filemão, mas ele vai dizer, eu vou te pedir. Paulo trabalha por caridade, ou seja, baseado no amor. E ele vai dizer, o que convém significa aquilo que é adequado ou apropriado. Então, pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, para mandar você fazer o que é certo, eu prefiro, todavia, te solicitar. Todavia, eu prefiro apelar para o seu bom senso, Filemão. E ele vai dizer aqui, Paulo o Velho. Algumas versões bíblicas vão dizer Paulo o embaixador. O velho, no entanto, se encaixa mais adequadamente ao tom da carta, levando em conta o versículo anterior, no qual nega o uso da autoridade apostólica. Então, é mais provável que Paulo realmente esteja falando aqui, eu, Paulo, o velho, já com os meus 60 anos de idade, agora prisioneiro por causa da fé em Jesus Cristo, Filemão. Enquanto estava encarcerado, ele gerou um filho. É o que nos diz o versículo 10. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Eu gerei Onésimo, da mesma forma que eu gerei você. Só que eu gerei Onésimo de dentro da cadeia. Onésimo significa útil. Esse é o significado do nome Onésimo. E aqui no versículo 11, Paulo faz até um jogo de palavras, porque ele vai dizer assim, olha, ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Então, Onésimo, que significa útil, mas que era inútil, é muito útil para mim e para você. Eu te envio de volta. Quando Paulo está dizendo aqui, eu te envio de volta em pessoa, é para que Onésimo seja julgado, para que Onésimo seja ali
pague por aquilo que ele fez. E aqui ele completa ainda, né? Em pessoa quero dizer o meu próprio coração. Então Paulo está dizendo: eu te envio de volta em pessoa, como se você estivesse, receba Onésimo como se você estivesse me recebendo, como se você estivesse recebendo um parente meu. Isso é o que Paulo está colocando aqui para Onésimo. E é muito interessante, irmãos, porque a gente sempre que trata dessa carta a Filemon, a gente vai falar da obediência de Filemon para com Paulo. Até porque estabelece-se que a carta ela foi atendida plenamente por Filemon. De outra forma, muito provavelmente, Filemon teria descartado a carta e não teria permitido que a carta circulasse e ela teria se perdido e não faria parte aqui do compêndio bíblico. Então, a gente, apesar de ser uma inferência, faz sentido e a gente trabalha com essa ideia de que Filemon, de fato, atendeu o pedido de Paulo. Mas eu queria ressaltar aqui também a obediência de Onésimo, porque Onésimo está levando a carta. Tem um versículo aqui que vai dizer que é quem... Ah, não, é na Bíblia a mensagem, que ele vai dizer que é quem está, né, quem está entregando a carta a você. Onésimo não tinha certeza da reação que Filemon teria com o seu regresso. Será que o relacionamento de Paulo com Filemon é tão forte assim e o meu Senhor vai me perdoar pelo que eu fiz? É interessante porque a gente sempre parte só ali da dificuldade de Filemon em atender ao pedido de Paulo e não castigar, da questão social que envolveria, porque aí todas as outras fazendas, os escravos saberiam que lá na fazenda de Filemon um escravo fugiu e voltou e foi aceito e foi até liberto. Os próprios escravos de Filemon poderiam entender que, como Filemon aceitou a esse Cristo, agora faz parte aí desses do caminho, então a gente pode fugir porque estamos liberados de qualquer sanção, de qualquer aplicação da lei. Afinal, ele perdoou Onésimo. Isso poderia gerar uma onda de fuga. Isso poderia gerar revolta entre os outros fazendeiros para com Filemon. Então, havia uma questão cultural. E se a gente para estudar, dentro do material que eu estava lendo, irmãos, estava falando lá a respeito dos americanos. Quando tinham escravos, principalmente no sul, eles tinham uma... E olha que ali o sul faz parte do cinturão evangélico, mas havia ali uma questão entre os senhores de escravos, porque muitos eram cristãos, eles não queriam que o evangelho fosse pregado para seus escravos. Eles tinham medo que, ao ler as escrituras, os escravos começassem a exigir deles, entendendo essa situação, eles já não mais aceitassem a sua posição como escravos. Isso é muito interessante, porque vamos pregar o evangelho, sim, mas vamos pregar o evangelho para quem nos interessa. E muitas das vezes, irmãos, a gente trabalha dessa forma. Até os nossos dias de hoje. A gente diz que o evangelho é para toda criatura, mas a gente reserva os queridos. A gente faz a nossa eleição. Trabalha aqui com a eleição, separando aqueles que deveriam ser salvos, aqueles que poderiam ser resgatados por Cristo, quando Cristo morreu por todos, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Paulo continua aqui no versículo 3. Eu queria conservá-lo comigo, mesmo para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do evangelho. Onésimo estava ajudando de fato muito a Paulo. E Paulo diz, eu queria manter ele aqui comigo, mas eu não quis fazer nada sem o seu consentimento. Mais uma vez a gente vê aqui, né, Paulo dizendo, olha, eu queria, mas eu não fiz, porque eu queria que você desse o seu consentimento. Eu queria conservá-lo comigo mesmo,
para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Olha, eu queria tê-lo aqui, para que ele pudesse trabalhar para mim como sendo você. Mas eu não quis fazer isso sem que você soubesse, sem que você me permitisse, porque eu não queria que você me atendesse sem ser de pleno coração. Eu não queria que você me atendesse simplesmente por me atender, mas eu quero que você me atenda porque você quer me atender. E aí ele continua aqui. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Né? O que Paulo está falando aqui? Quando ele diz, acredito que ele veio a ser afastado de ti. Está aqui numa voz passiva. Né? Ele foi afastado de você. Ele não quis se afastar de você. É como se aquele desejo não tivesse partido de Onésimo, mas tivesse sido ali uma providência divina, o afastamento de Onésimo de Filemão. Para que agora Filemão recebesse Onésimo novamente. Não mais como escravo, mas agora como irmão em Cristo. A fim de que o recebas para sempre. Não é? Irmãos em Cristo. Não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim. Eram filhos do mesmo pai espiritual. E com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Ou seja ali te atendendo na carne, não é? Naquilo que é material, como também naquilo que é espiritual. Não como escravo, antes muito acima de escravo. Não há lugar para hierarquia, irmãos, em uma relação de amor. Por isso que na carta aos Efésios ele vai dizer que nós precisamos estar arraigados, alicerçados. Temos que estar ali, alicerçado, a estrutura, a fundação tem que estar alicerçada. Não adianta você construir nada, um edifício enorme, complexo, se a fundação partir errado, aquele edifício rui, aquele edifício ali vai cair. Se você não tiver com a sua plantação ali, com a árvore, com as suas raízes profundas, ela também não subsiste à ventania, à tempestade. Por isso que Paulo vai dizer, vocês precisam estar enraigados e alicerçados em amor. O amor é a fonte, irmãos, de tudo. Diante de Deus, Paulo, lá na carta aos Efésios, ele vai colocar que há um só Senhor, um só Pai, um só batismo. E é isso que ele está repetindo aqui nessa carta. Agora, por isso que eu digo, é uma carta que fala realmente de ação, é ação em prova. As pessoas falam, é uma carta que não tem teologia. Gente, mas ela tem aplicação pura. A aplicação da carta, ela é total. Aí a gente vai até lá para Efésios capítulo 4, versículo de 1 a 6. Ele vai dizer, rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Só há um Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Há um só Deus e Pai de todos. É o mesmo Pai de Onésimo, é o mesmo Pai de Filemão. Ele é Pai de todos, é sobre todos,
age por meio de todos. Por isso ele diz que queria que Onésimo ficasse lá para servi-lo como se fosse o Filemão servindo. Porque o Pai, Deus, ele age por meio de todos e está em todos. E Paulo continua. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Mais uma vez, Paulo vai começar a morder e a soprar. Ele vai estar colocando aqui, ó. Se você me considera companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Se ele te defraudou, se ele te roubou, se ele te deu prejuízo, se ele quebrou alguma coisa de valor, ou mesmo o tempo que ele ficou fugido, e aí isso te custou esses dias de serviço dele, te custou de repente a compra de um outro escravo, né, na expectativa de não capturar Filemão, ele pode ter feito a aquisição de um novo escravo. Então Paulo está dizendo, joga isso na minha conta. Eu, Paulo, estou escrevendo a carta de próprio punho. Então é como se Paulo, através dessa carta, estivesse realizando um contrato com Filemão. Aqui Paulo não fez uso de um escriba para escrever a carta, mas ele mesmo escreveu a carta. E ele bota aqui, ó, eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves a ti mesmo. Então Paulo está falando assim, olha, ô Filemão, se você me considera como teu amigo, recebe Onésimo como se fosse eu chegando aí na tua casa, como se eu estivesse chegando na tua casa. Se ele te defraudou, se ele te roubou, se ele te deu algum prejuízo, não se preocupa, Filemão, eu vou pagar. E eu estou anotando isso aqui, eu estou escrevendo de próprio punho, está aqui, está assinado, está registrado, está reconhecido, firma, que eu vou te pagar. Se bem, né, Filemão, que você me deve a sua vida. Paulo para ser no mínimo aqui, vamos dizer que ele é abusado, né? Ele diz, eu não vou recorrer à minha autoridade de apóstolo para exigir, para te mandar fazer determinada coisa. Mas eu vou pedir. Eu até poderia mandar, mas eu vou pedir e quero que você me atenda de acordo com o seu coração, de acordo com a tua vontade. Eu poderia ficar com ele aqui, mas eu não quis ficar com ele aqui, porque eu quis que você tivesse consciência daquilo que estava acontecendo e você me mandasse ele de volta de boa vontade e não ficasse aqui trabalhando para mim, porque e você acabasse aceitando isso, mas eu quis te dar ali a satisfação. Eu poderia, mas eu não fiz. E agora ele diz, se ele te deve alguma coisa, eu vou pagar. Mas, Filemão, você me deve a sua vida. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me, ou seja, encoraja o meu coração o coração em Cristo, ou seja, encoraja a minha satisfação espiritual. Aqui é uma prova até para o próprio Paulo, né? Afinal, Paulo que levou Filemão até a Cristo, e aqui Paulo vai ter a oportunidade de ver se, de fato, tudo aquilo que ele ensinou está sendo aplicado em Filemão. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que eu estou pedindo. Ou seja, Paulo passou a carta toda aqui falando e dizendo, estabelecendo que ele recebesse Filemão, o Onésimo, porque o Onésimo era inútil, mas agora o Onésimo é útil. E aqui ele vai dizer, olha, Filemão, eu sei, pelo que eu conheço de você, que você vai fazer mais até do que eu estou te pedindo. E, ao mesmo tempo, prepara-me também uma pousada, ou seja, prepara-me também, mostra aqui que Paulo está dizendo, olha, eu sei que vamos continuar sendo amigos, apesar dessa carta. Então, prepara aí um lugar, né, uma pousada, um repouso para mim, pois espero
por vossas orações. Eu sei que você está orando por mim, Filemão. E em resposta a essas orações, eu tenho certeza que eu serei liberto, que vos serei restituído. Saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Marcos, muito provável João Marcos, que fugiu na primeira viagem, e razão da briga de Paulo e Barnabé na segunda viagem. Aristarco, Demas, que é citado aqui, é citado em outras cartas. Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Linda carta, não é? Pequenininha, fácil da gente gravar, leiam, releiam e pensem principalmente, irmãos, que essa carta ela é atemporal. Ela não pode ficar presa no tempo e no espaço. Essa carta, ela precisa entrar e fazer raiz dentro do nosso coração. Nós precisamos entender o que é a relação igualitária. Nós precisamos entender essas diferenças. Não que o crente tenha que ser passivo. Aqui Paulo ele não apoia a escravidão. Só que Paulo não tenta mudar a situação da escravidão com briga e luta. Um dos nossos problemas, irmãos, hoje, quando a gente reclama, por exemplo, dessa situação que vivemos no Supremo Tribunal, na Câmara dos Deputados, no Senado, a gente parte do princípio que eles não prestam, de que é tudo de ruim. Mas a gente não pensa, irmãos, que se tivéssemos verdadeiros cristãos naquele lugar, verdadeiros, não cristão de fala, cristão que chega lá de sou contra o aborto, sou contra não sei o quê, que fica só ali naquele discurso politicamente correto. Mas se eles vivessem a verdade, se eles não aceitassem suborno, e aí vai com aquele papinho, ainda dá dízimo do suborno na igreja. Se eles vivessem o amor de Cristo em toda a extensão, eles estariam contaminando. Essa carta é a essência do que é o Evangelho. Um amor é a vida em Cristo na prática. É vida na vida. Se eu sou escravo, eu obedeço ao meu Senhor. Se eu recebo a liberdade, glória a Deus porque recebi a liberdade. Mas se eu sou o Senhor, eu trato meu escravo como gente, não como uma propriedade. Se eu sou o Senhor, eu perdoo. Às vezes a gente reclama muito porque lá em cima tá ruim. Lá em cima tá ruim, tá péssimo. Mas nós precisamos começar a melhorar daqui, irmãos. Eu posso começar a fazer a diferença dentro da minha casa, respeitando, me fazendo respeitar, não por autoridade, não por imposição, mas por amor, com um comportamento que demonstre o meu amor e o meu respeito pelas pessoas com as quais eu lido. E aí eu vou contaminando portaria, trabalho, e a gente vai contaminando. É assim que a gente vai espalhando a luz, é assim que a gente vai salpicando de sal. Eu gostei muito de uma coisa que eu ouvi há um tempo atrás, eu nem lembro quem foi realmente que falou, mas a pessoa dizia da importância do sal. Sabemos da importância do sal para temperar, para dar gosto, para não deixar apodrecer. Mas se você salpica o sal na comida, fica uma delícia. Agora, se você encharca aquilo ali com sal, fica intragável, você não consegue comer. Ninguém consegue comer uma colher de sal. Nós precisamos, irmãos, estar polvilhando, né? Sendo ali, igual a gente solta o tempero em cima de uma salada, nós precisamos salpicar aqui e ali a graça e o amor de Cristo, porque aí não apodrece, as nossas relações vão ser relações saudáveis. E nós estaremos levando a luz de Cristo, nós estaremos levando esse amor e essa graça.
Que o Senhor possa estar trabalhando o nosso coração, que Ele possa continuar falando aos nossos corações por meio dessas palavras tão lindas aqui do apóstolo, por meio dessa carta tão maravilhosa. No próxima semana nós estaremos iniciando o estudo. Me dê o seu retorno, ninguém me deu retorno. Se gostariam de estudar a carta aos Gálatas ou a carta aos Romanos. Nós estamos já com o material preparado e eu queria saber aquilo que você gostaria de estar estudando. Se a carta aos Gálatas ou a carta aos Romanos. Me dê esse retorno, coloque aí o seu pensamento, a sua opinião com relação a essa carta. Deixa aí, não é, o seu recado para nós. Se inscreva no nosso canal, no canal da igreja, participe dos nossos cultos online e que a graça de Cristo possa estar com você, que a proteção, que o cuidado dele esteja com todos os seus familiares, que vocês possam estar protegidos, que a boa mão do Senhor esteja com todos nós. Amém.